para que a gente possa abrir os nossos entendimentos, Senhor, a cada dia poder chegar mais perto de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada pedido de oração, Senhor. Também queremos agradecer pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que são grandes as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço por tudo, que o Senhor venha estar conosco, nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, irmãos. Hoje nós iremos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Eu convido a todos que puderem abrir seus aplicativos, abrir as suas Bíblias físicas para acompanhar, e os que não puderem, que possam, assim que possível, fazer essa leitura em casa, fazer essa reflexão, em que o Espírito Santo venha falar diretamente com cada um dos irmãos essa noite. Então, no capítulo 3, Paulo inicia: pelo que não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para nos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que ninguém se mova por essas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vós dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso não podemos e também esperar mais. Mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós, para nos trazer boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como vós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, e em toda nossa aflição e angústia pela nossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Ora, o propósito de Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a vossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. E ao final, ele pode estabelecer o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Paulo, ele, como em todas as outras cartas, essa aqui não foi diferente. Ele passou por uma perseguição muito grande e conta a história que provavelmente essa carta de Tessalonicenses é a carta mais antiga que Paulo escreveu. E essa cidade Tessalônica era uma cidade grega, e Paulo ele tinha feito um trabalho muito grande com essa comunidade para falar sobre o nosso Senhor Jesus e apresentar a esses judeus e aos gregos e aos romanos, todos que viviam nessa região,
que Jesus era o Rei dos Reis. E por isso ele foi muito perseguido por César, que era o rei na época. Então ele não queria dividir, né, esse reinado. Então ele sentia uma ameaça ser comparado à pessoa de Cristo. Então ele expulsou Paulo e todos os cristãos, e Paulo ele teve que sair fugido dessa região, e ele ficou muito temeroso, pensando que todo aquele trabalho de evangelização tinha sido em vão, que ele tinha falado de Jesus, mas que o inimigo ele tinha destruído todo esse trabalho. E passado algum tempo, Timóteo mostrou a Paulo que não só aquele trabalho que Paulo tinha feito tinha frutificado, como essa igreja estava viva. Só que essa igreja, ela tinha um desafio muito grande e ela enfrentava um grande problema. Na igreja tessalônica, algumas pessoas elas começaram a enxergar o trabalho como algo desnecessário. Muitas, elas acreditavam que a vinda de Jesus, ela estava próxima e que por isso elas deviam deixar de trabalhar. E como resultado, essas pessoas passaram a viver às custas um dos outros. E esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar na ministração de hoje, falar um pouco sobre o trabalho do cristão, o que a Bíblia diz sobre o trabalho, e que Paulo ele quis ressaltar essa fidelidade dos cristãos a Jesus. Nesse capítulo ele fala da oração de perseverança, ser perseverante na oração, ser perseverante na obra de Deus, através do amor, da santidade e da esperança. Essas foram as características cruciais que Paulo demonstrou para que todo esse trabalho surtisse efeito e frutificasse. E muitas vezes o trabalho na nossa vida, ele é uma parte muito grande, ele é uma parte significativa. E muitas vezes a gente ouve falar muitas brincadeiras através do trabalho, principalmente quando se fala da segunda-feira, como se fosse um dia triste, ou daquela sexta-feira que é um dia que se arrasta e parece que não tem fim. Todos esperam ansiosamente o final de semana. E eu gostaria de falar um pouco o que a Bíblia diz a respeito do trabalho. E esse trabalho, ele serve tanto para ressaltar o ofício que nós temos no nosso dia a dia, que ele reflete as obras de Cristo, como o trabalho em si que nós devemos realizar na obra de Deus. E quando nós vemos essa perspectiva bíblica do trabalho, nós descobrimos que o trabalho, ele não é uma maldição. E talvez, né, você se lembre do livro de Gênesis, quando o homem pecou e disse que o trabalho seria mais difícil. E isso é fato, por causa do pecado. Mas o trabalho, ele também é algo que está dentro do propósito de Deus. Ele faz parte do cumprimento de uma missão. Assim como em João 5,17, Jesus respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Deus quer nos dar a realização de saber que estamos fazendo coisas significativas. Nós não podemos imaginar o trabalho como simplesmente algo que nos ajude a buscar sonhos e desejos materiais. Nós podemos e devemos ver o trabalho como um cumprimento de uma missão. E isso se refere tanto ao nosso ofício, ao qual nós recebemos um salário por ele, nós pagamos as nossas contas, pagamos os nossos impostos,
como nosso trabalho em prol da obra do Evangelho. E o próprio Jesus disse que Deus e ele também trabalhavam. E naquele momento de seu ministério terreno, e agora Jesus continua seu trabalho à direita de Deus e também intercede por nós. E o trabalho é algo tão importante porque através dele nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos e nossas habilidades. E todas as vezes que pensamos, ou grande parte das vezes que pensamos sobre os dons de Deus, pode nos vir à mente como algo que o Criador nos dá automaticamente e que não precisamos realizar nenhum esforço para isso. E muitas vezes não é verdade. A própria oração, nós devemos gastar um tempo, nós devemos nos focar, ter um foco, ter um objetivo, tendo um olhar ao próximo. Quando nós estudamos a palavra de Deus e desejamos passar esse conhecimento para outras pessoas, nós temos que realizar esse trabalho. E ao longo da história, quantas pessoas dedicaram seu tempo a traduzir a Bíblia, e se temos ela nas nossas mãos, é graças à dedicação de muitas pessoas e um trabalho muitas vezes árduo. Então, é através do nosso trabalho que nós desenvolvemos os nossos talentos, nossas habilidades, que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E através do nosso trabalho, nós ajudamos outras pessoas de diversas formas. E aqui tem uma pergunta: como você está vendo o trabalho? Com essa perspectiva do trabalho, você vai definir se você encontra realmente a verdadeira alegria, se você faz as melhores escolhas da sua vida profissional. E por isso eu quero incentivar você a pensar sobre isso, pensar no seu trabalho como parte de um plano de Deus. Pense que Deus quer dar a você a alegria de saber que seus dons e seus talentos e suas habilidades podem fazer diferença na vida de outras pessoas, pode fazer a diferença nesse mundo. E através do trabalho, nós demonstramos como Deus é perfeito e como tantas coisas podem ser transformadas a partir dos nossos talentos. Então, nós podemos, através do nosso trabalho, fazer a diferença no mundo. E isso pode ser através do trabalho de uma dona de casa que faz a comida da melhor forma que ela pode e que ela possa administrar bem a sua casa, o seu lar, cuidar bem dos seus filhos. A parte dos filhos também ajudar os pais em ser os melhores estudantes e independente do ofício que exercemos, que nós sejamos alegres ao falar um bom dia, ao olhar a uma pessoa, a demonstrar atenção, ao ouvir muitas vezes, com a pressa do dia a dia, nós deixamos muitas vezes de ouvir. E Deus, ele pode colocar pessoas em nossa vida em todos os momentos e nos momentos que menos esperamos. E a Bíblia fala que o trabalho é recompensado pelo nosso sustento. E Paulo fala: aquele que não quiser trabalhar também não coma. E se existe algo que entristece o coração de Deus, é o parasitismo, quando as pessoas deixam de trabalhar e simplesmente exploram outras pessoas. Infelizmente, em nosso país, nós vemos essa realidade de tantas pessoas que recebem dinheiro sem trabalhar, gerando um mau exemplo para muitas pessoas. E isso não é o que Deus deseja para a nossa vida. Deus quer que cada um de nós desenvolva os seus talentos, suas habilidades e que seja recompensado por isso. Porque a perspectiva bíblica do trabalho é que o trabalhador seja digno do seu salário. E muitas vezes, quando Paulo citou isso, era um tempo muito mais difícil do que os nossos tempos atuais. Ele muitas vezes dirigia aos servos
e muitas dessas pessoas eram escravos, e ele mesmo assim falava para servir os seus senhores da melhor maneira, e isso era um exemplo que o cristão deveria seguir. E quando nós fazemos isso, nós encontramos a verdadeira alegria, porque nem sempre temos o melhor serviço e nem sempre almejamos ou sonhamos em fazer aquele determinado ofício. E nem sempre encontramos pessoas boas, chefes, atenciosos. Tem muitos dias que são muito difíceis mesmo, mas que nós possamos demonstrar a nossa alegria através das nossas mãos. E quando nos reunimos ao redor da mesa para uma refeição em família, nós dizemos: valeu a pena, aqui eu estou, a minha família, e Deus está fazendo a provisão para cada uma das nossas necessidades. E além disso, e principalmente, eu estou servindo a Deus. E como você está trabalhando? E qual a sua visão do trabalho? É possível ver o trabalho como uma grande oportunidade de realizar a sua missão, a sua vocação, o seu propósito de Deus para sorrir e para fazer as outras pessoas sorrirem. E a Bíblia fala que o trabalho aparece como uma ordenança do próprio Deus, que chama os homens ao serviço regular como meio de sustento. Isso quer dizer que um dos propósitos de Deus para a raça humana é que as pessoas trabalhem. E muitos cristãos, no entanto, possuem uma visão distorcida acerca do trabalho, porque não tem qualquer fundamentação bíblica e, consequentemente, despreza a boa obra e mordomia do trabalho. Eles enxergam as atividades profissionais apenas através de seu aspecto que releva os efeitos do pecado na humanidade, como se o trabalho fosse um castigo. E é verdade que o trabalho ele foi alterado, a terra inteira foi alterada através da queda do homem pelo pecado. E não é o plano inicial, original de Deus. E no começo, em Gênesis 1, a Bíblia fala sobre o trabalho. E o primeiro exemplo de trabalho é de ninguém menos que o próprio Deus. Ele estava trabalhando na obra da criação. Inclusive, o trabalho de Deus na criação, em certos aspectos, ele serviu como base para a regulamentação do trabalho do homem, e especialmente no que diz a respeito da sua rotina de descanso. Deus criou todo o universo, seres vivos, em 6 dias e descansou no 7º dia, conforme está em Gênesis 2, 2 e Êxodo 20, do 9 ao 11. E apesar de ter descansado na obra da criação, o trabalho de Deus não cessou, porque ele continua trabalhando e sustentando o universo criado, conforme está em João 5,17. E com relação a essa mordomia do trabalho do homem, a primeira menção bíblica nesse sentido, ele ocorre no relato da criação. E logo após ter sido criado, o homem foi colocado por Deus no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, ao contrário do que muitos pensam, Adão não ficava o dia inteiro sem fazer nada no jardim. Ele tinha, sim, um ofício, e Deus, ele colocou Adão ali no Éden com uma função de guardar e de cultivar tudo aquilo, de dominar sobre a criação de Deus. Não era esse trabalho árduo, né, que Adão teve após a queda do pecado, mas ele tinha uma função a ser desenvolvida. E o principal erro das pessoas, né, que cometem acerca da visão bíblica sobre o trabalho é pensar que o trabalho existe por causa do pecado. Mas, como já foi dito, a instituição do trabalho precedeu a queda. Isso significa que antes mesmo de Adão pecar, ele já trabalhava. Em outras palavras, o trabalho é uma bênção, não uma maldição. E no livro de Gênesis, ele deixa bem claro quanto ao trabalho exercido pelo homem, que Deus comissionou Adão a lavrar e guardar o jardim do Éden
e tudo aquilo que ele já havia plantado. Além disso, o homem devia sujeitar e governar a terra. Portanto, logo que foi criado, o homem recebeu essa responsabilidade de contribuir no aperfeiçoamento da terra através do cultivo, comprometimento da preservação de guardar, controlar e administrar da melhor forma todos os recursos da criação terrena, sujeitá-la e dominá-la. E nesse princípio, o trabalho era eficaz e prazeroso, e depois do pecado, ele se tornou um trabalho pesado e árduo, como todos nós já sabemos. E podemos destacar alguns princípios fundamentais dessa boa mordomia do trabalho, porque foi Deus que ordenou o trabalho. Ele é uma ordenança divina. De forma muito clara, a palavra de Deus chama o homem a esse trabalho, a mordomia do trabalho. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve aos crentes que devem trabalhar e fazer algo de útil com as suas mãos, para que tenham o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade, conforme está em Efésios 4:28. Então, o trabalho não é só para fazer as nossas vontades e atender às nossas necessidades materiais, mas conforme está em Efésios 4:28, para que nós coloquemos também essa bênção e essa administração para que possamos repartir com os irmãos que estão em necessidade. Então, biblicamente, podemos dizer que o trabalho honesto é uma bênção de Deus, não uma maldição. E o trabalho ele pode ter sido afetado pelo pecado, mas ele não teve origem no pecado. Também é importante afirmar que, assim como o trabalho é uma ordenança de Deus, o descanso também é. Como todos nós sabemos, que o sábado é um presente do nosso Pai, para que possamos descansar e olhar para toda a criação e se voltar a Deus nesse dia de descanso. E a Bíblia, ela reprova o preguiçoso que não quer trabalhar. Nós sabemos que tem dia que estamos cansados, né? Precisamos também descansar, precisamos desse descanso merecido. Muitas vezes o trabalho é muito exaustivo, mas isso não quer dizer que a Bíblia aprove o preguiçoso. E como eu falei anteriormente, nessa igreja de Tessalônica, e por isso que eu estou falando sobre essa questão do trabalho, muitas pessoas elas começaram a enxergar o trabalho como algo desnecessário. Muitas elas acreditavam que pelas pregações de Paulo, Cristo ele já estava voltando, ele já estava próximo de vir, e por isso elas não precisavam mais trabalhar. Para que trabalhar se Cristo vai voltar, né? Se Cristo está voltando. E como resultado, essas pessoas passaram a viver às custas um dos outros. Inclusive, muitos ficaram desocupados e ainda tinham tempo de se intrometer na vida particular dos demais irmãos. Então, era uma questão totalmente fora daquela que Paulo pregou, né? Era um exemplo totalmente ao contrário da palavra. Então, Paulo repreendeu severamente esse tipo de comportamento e ele disse que os crentes deveriam se afastar daqueles que viviam sem trabalhar e seguir o seu bom exemplo de trabalhar constantemente com esforço e fadiga, e a fim de não ser pesado a ninguém. Além disso, ele ainda explicou que se alguém não quiser trabalhar, então que também não coma. Mas o crente deve trabalhar em paz e se alimentar do seu próprio pão, conforme está em 2 Tessalonicenses 3, 6 e 10. E o trabalho, à luz da Bíblia, é um tipo de ministério. Isso quer dizer que devemos glorificar a Deus através do nosso trabalho. Sobre isso, a Bíblia diz que temos que desempenhar o nosso trabalho de boa vontade e com sinceridade de coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor e não a homens. Então, através de nosso trabalho, devemos revelar que somos servos do Senhor e estamos comprometidos com a vontade de Deus, conforme está em Efésios 5, do 5 ao 7. Isso quer dizer que enquanto trabalhamos, estamos servindo ao próprio Senhor.
e Ele é quem nos recompensará por todo o bem que fizermos. Então, desde esse tempo aqui que Paulo citava, que muitos eram escravizados, eles não tinham recompensa desse trabalho que ele exercia, mas o Senhor, ele promete que todos serão recompensados. E essa verdade também nos leva a concluir que o trabalho diz muito sobre o trabalhador. Podemos usar como exemplo o próprio trabalho de Deus na criação, no que diz respeito à revelação geral de Deus à humanidade. A Bíblia diz que a obra da criação revela os atributos de Deus, conforme está no Salmo 19. O mundo criado testifica a existência de Deus, pois revela que há um Criador. Isso torna todas as pessoas indesculpáveis, porque ninguém pode alegar que não sabia da existência de Deus, conforme Romanos 1. E as pessoas devem saber que a qualidade do seu trabalho diz muito sobre quem elas são. Por isso, o trabalho deve ser visto pelos cristãos como um dom de Deus, uma oportunidade de se revelar ao mundo o seu caráter cristão. Inclusive, é um erro enxergar qualquer divisão, ou muitas vezes a divisão entre o trabalho secular e o trabalho sagrado, nesse sentido. Como os reformadores, eles fizeram questão de enfatizar o trabalho digno é um ministério, é através do qual o cristão serve ao Senhor. Independentemente da sua profissão, o cristão ele deve honrar a Deus através do seu trabalho, da mesma forma que um missionário serve e honra a Deus através do seu envolvimento em tempo integral com a pregação do Evangelho. Cada um recebeu uma vocação do Senhor. Então ele deve glorificar a Deus através do seu bom trabalho e consagrar ao Senhor todas as suas atividades, conforme está em Provérbios 16:3. Então, meus irmãos, eu queria dizer com esse texto que existe um rei que deseja contratar muitos trabalhadores para a sua obra. Então, esse convite hoje, ele vai para você que está ouvindo, e o convite é: você quer trabalhar para Jesus Cristo? Porque esse é o sentido do Evangelho, a obra de Deus. E quais são as características dos operários de Jesus? É preciso ter coragem, é preciso ter alegria e ser uma pessoa destemida, mas também alguém que é capaz de enfrentar o fracasso. Nem sempre nós vamos alcançar todos os corações, nem sempre nós vamos ouvir sims, e muitas vezes ouvimos muitos nãos, e a geração atual, ela está cada dia mais fragilizada. Ela não consegue lidar com os fracassos da vida. E seguir a Jesus é saber que temos uma cruz para carregar. É preciso saber que as frustrações fazem parte da vida e é preciso ter a disposição para perdoar. Quem é um operário de Cristo também precisa se compadecer da dor do próximo e ir ao encontro do mais fraco, do mais frágil, de quem está doente e de estender a mão. E se você tem essas características, fique atento, pois o Senhor Jesus pode convidar você e sua família para fazer parte dessa obra do reino. E é isso que eu tinha que trazer para os irmãos, e eu desejo que todos recebam esse convite de coração aberto e que estejam prontos ou se preparando para trabalhar nessa grande obra de Cristo. Amém. Eu gostaria, se possível, da irmã Kate nos dirigir em oração. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, louvado, engrandecido e adorado seja o seu nome. Pai de amor, graças nós te damos por mais um dia de trabalho, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, para poder, Senhor, colocar o nosso alimento na mesa, para poder suprir as nossas necessidades humanas aqui na terra. Quero te agradecer pela paz, pela saúde
e pelo Senhor ter sido tão misericordioso conosco, Senhor. Continue conosco, Senhor. Te agradeço pela palavra, Senhor, que o Senhor nos enviou esta noite. Ela sempre vem de encontro com aquilo que nós estamos precisando ouvir, meu Pai. Muitas vezes a gente reclama dos nossos trabalhos, dos nossos chefes, mas, Senhor, é dali que vem o nosso sustento. E nós temos que aprender a abençoar, Senhor. Glórias a Deus, glórias ao Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos enviou hoje, meu Pai. Bendito seja o seu nome, Senhor. Pai de amor, abençoe a irmã Michele, abençoe a sua família, capacite ela cada vez mais, Senhor, para ela trazer as mensagens a nós, assim como os nossos irmãos que sempre têm trazido as mensagens também, meu Pai. Agora esteja conosco, Senhor, nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de sono reparador, Senhor. Vá de encontro, Pai, aqueles que estão aflitos, necessitados, desempregados, meu Pai, supre a necessidade de cada um. Continue conosco, Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.